o governo federal zerou o imposto sobre a importação desses produtos. Né? Pronto, Só que é o sobre a seguinte, importação. o impacto disso vai ser praticamente nulo, porque esses produtos que ele zerou, praticamente o Brasil ele exporta esses produtos. Na verdade, ele importa muito pouco. Né? A gente importa muito pouco a carne, a gente importa muito pouco café, a gente importa muito pouco arroz. A grande maioria, a gente abastece o próprio mercado local da nossa produção. Então, assim, talvez o que vai baixar é a picanha argentina, que a gente importa, que para o pobre não vai mudar, né? Então, para quem precisa, não vai mudar quase nada. A gente vai ver isso ao longo do tempo. Talvez daqui a 3, 4 meses, vocês vão ver que o produto praticamente não teve muita mudança, porque zerar a importação dos produtos... E outra coisa, a gente até importa alguns. Exemplo, arroz. A gente importa bastante arroz. Mas, Daniel, trigo, a gente importa. Mas eles são do Mercosul. Eles já têm a alíquota de importação zerada. Mas mesmo aqui no Estado, eu acho que, pelo menos, é uma sinalização em termos de dizer assim, a gente está, pelo menos no Estado, resolvendo de alguma forma... Não, mas aí é o ICMS, né? O ICMS é importante. Não, o ICMS é importante. Agora, volto a dizer, o ICMS já é muito baixo, é 7% sobre a maioria dos produtos. É ruim a gente saber que a gente está pagando, que esse aumento do preço ele começou há muito tempo. É ruim a gente saber que, mesmo a população passando fome, mesmo a população com dificuldade, um estado que 50% das pessoas dependem do Bolsa Família, a gente está mantendo esse imposto sobre produtos que são da cesta básica, gente. Não faz sentido. A mesma coisa de manter imposto sobre medicamentos. E que bom que existe o Bolsa Família para que as pessoas não morram de fome, né? Para que não fique que nem na Argentina, onde os aposentados levaram spray de pimenta na cara e bala de borracha. Então, que bom que o governo tem assistência com as pessoas que mais precisam. Uma salva de palmas recebendo nosso estúdio secretário executivo de Planejamento Estratégico da Gestão, Silvio Mendes, Daniel Pereira. Tudo bom, Daniel? Você foi bem tratado? Tudo bom, muito bem tratado. Obrigado, Elton, né? Tudo bom, pessoal? Estou vindo aqui. Aqui, Teônia, Antônio, né? o professor Tony. Bom, muito bem tratado. Parabenizar mais uma vez vocês, né? Uma estrutura aqui de primeiro mundo. Eu venho dizendo que o Elton inovando nessa comunicação. E vai ser algo que a gente vai ver cada vez mais. Vai ganhando espaço. A gente vai estrear dia 7 2 novos programas. O Marcos Melo vai estar com a gente. Opa. Vai ficar de meio-dia 1 e a Mônica... De 11... De 10h30 já chegou mais. Já ganhou meia hora. Olha, me dá imagens aí. O Daniel é um dos legítimos defensores e, obviamente, compra a briga do ex-presidente Bolsonaro em todos os lugares, isso é muito clássico. E ele fez um movimento ontem, no Rio de Janeiro, em Copacabana. A parte da imprensa diz que 400 mil pessoas, segundo a PM, estavam lá. Um outro estudo diz que 18 mil pessoas. Qual é o sentido, Daniel, na tua opinião, desse movimento sobre a anistia e o que isso pode resultar na comunidade bolsonarista? Bom, o ato de ontem teve um fator importante, né? Foi um recado para as pessoas que elas podem voltar às ruas, que elas não serão perseguidas. A gente, desde o dia 8 de janeiro, toda a população que costumava ir às ruas a fazer os atos de protestos, que a gente viu no Brasil acontecer nos últimos 5, 10 anos, eles, depois do 8 de janeiro, né, acabou que as pessoas ficaram com medo. Eu mesmo fiquei com medo de ir para as ruas, porque você começa a ficar com receio eu sou alvo de um processo aqui da Polícia Civil, porque eu estava num grupo de WhatsApp de pessoas que estavam em Brasília protestando, e os caras me investigaram, devem ter quebrado meu sigilo lá de WhatsApp, telefone, porque eu vi o processo e eu sou alvo lá também, em várias pessoas. Então, assim, ontem, o que foi importante para a gente... Mas você não foi não, né, para Brasília? Não fui para Brasília, mas poderia ter ido, né? Poderia ter ido. Acho que várias pessoas... Quem na família... Todo mundo aqui deve ter um parente que, muito provavelmente, poderia ter ido para Brasília. A gente tem parentes nossos, amigos nossos, que poderiam estar em Brasília. Ninguém da direita concorda com depredação do patrimônio público. Vamos deixar claro, ninguém concorda. Agora, o ato de protestar, várias pessoas. Eu conheço vários parentes que, se morassem em Brasília, provavelmente estariam lá. Nesse eu não caso. fui. Você acha que não fui porque eu discordava. Eu discordava de uma parte das pautas. Eu nunca concordei que algumas pessoas, gente, entendam uma coisa. Existem pessoas que têm um posicionamento mais extremo, né? Existem pessoas que têm de um lado e do outro, né? Do mesmo jeito que tem gente na direita que tem um posicionamento mais extremo pró-mercado, pró algumas coisas, tem gente na esquerda que tem outro posicionamento, né? Então, também extremo. Talvez ali do lado da turma da esquerda tem gente que acha que isso aqui não pode existir, que comunicação tem que ser algo estatal e que o Elcio vai ter que ser estatizado, porque ele não pode ter o direito de estar no mercado privado buscando seguidores, buscando financiadores. Então, assim, eu acho que a gente saiu de uma eleição traumática. O 8 de janeiro foi ruim para todo mundo, foi ruim para todo mundo, foi ruim. E principalmente para aquelas famílias que estão de forma injusta presas.
né? Então a gente vive num país que todo dia a gente vê estuprador, vê assassino, ganhando liberdade, né? Pessoas que sequer são julgadas, sequer são condenadas, não perde o prazo do processo, prescreve pena. A gente está assistindo centenas de pessoas que foram protestar, que pintaram lá um negócio com batom na cadeia. Por exemplo, a gente tem históricos de eventos do ex-presidente Bolsonaro, gigantescos de gente, assim, com gente com 800 mil pessoas, 1 milhão. Quando você vê essas imagens assim, aí o cara da internet fala assim, ô Daniel, será se flopou o movimento ou qual o motivo de não ter dado o mesmo volume? E se estão corretos os números? Bom, um país que tem dificuldade de contar voto e urna eletrônica, imagina contar gente na rua, né? A gente tem dificuldade de coisas normais. Assim, eu acho que nem um lado nem o outro estão certo nessa contagem. É uma contagem que a gente tem dificuldade de fazer mesmo. Se você olhar para isso aí e achar que só tem 18 mil pessoas, é até piada. Né? 18 mil pessoas, você sabe, não precisa ser radical, né? Dizer assim, olha, não, aí só tem 18. Talvez não tenha 400 mil, como estão falando que a PM atestou que tinha 400 mil. Foi um alcance nas redes sociais. Por exemplo, eu estive né? em São Paulo. Eu estive em São Paulo no último protesto que teve em São Paulo. Eu estava em São Paulo. E aquele que deu mais de 1 milhão de pessoas. Eu não sei... Quem não chegou lá 2 horas antes do evento nem encostava mais lá. Todos os quarteirões da Paulista lá estavam lotados. E há contagens extraoficiais que falam... Você lembra que saiu na época, pela PM de São Paulo, 200 mil e outras contagens mais de 1 milhão? Então, assim, pessoal, o mais importante é o que a imagem fala. Né? O que a gente está vendo é a imagem. Quem é que hoje consegue reunir essa quantidade de pessoas na rua, numa situação que a gente vive de instabilidade política, certo? Como o Bolsonaro? Quem? Quem é o líder político no Brasil que consegue colocar essa quantidade de pessoas na rua? Ninguém. Nem no Estado. O Lula não consegue, não? De jeito nenhum. Impossível. Não Rapaz, consegue. eu acho que a gente Nem com muita mortadela. Eu acho que nós deveríamos falar sobre o fiasco que foi o ato aqui ontem em Teresina, né? A gente fala muito sobre esses grandes centros onde a direita realmente nasce, onde nasceu o bolsonarismo, a mentira, enfim, a desenganação, o antivacina, enfim, todas essas loucuras de virar jacaré e tal. Mas por que a gente não tem imagem sobre o fiasco que foi ontem, que até São Pedro, né, contribuiu para que não desse nenhuma média de 200 pessoas? Acho que é importante aqui falar sobre os atos, mas acho que é importante a gente falar sobre de onde a gente vem, né? Para a gente, primeiro, ter credibilidade, a gente precisa ter credibilidade na nossa cidade, no nosso estado, para depois a gente fazer referência de outros locais, né? Cadê, Denis? Será que vai conseguir colocar as imagens de ontem? Pode colocar, mas se quiser estar nas minhas redes sociais. Deixa eu te falar. Pronto. Cadê seu Instagram, inclusive? Bota aí o Instagram do Daniel. A pergunta que me fizeram foi sobre o evento no Rio de Janeiro. Né? Se tivesse feito o evento em Teresina, eu vou dizer para você, olha, o evento de ontem, eu não esperava mais do que 100 pessoas. Sou sincero. Eu estava lá no último aqui em Teresina. Por quê, Daniel? Por quê? Porque o povo no Porque a gente vive na Venezuela do Brasil, né? Então, se já é difícil, as pessoas lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, que são locais que o índice de pessoas que dependem do Estado, dependem dos governos, já é bem menor do que aqui. As pessoas estão com medo. Imagina aqui em Teresina, que quem vai para a rua é um primo que tem um emprego no Estado que perde, é um fulano que tem um contrato com a prefeitura que perde, é o cicrano que tem um contrato na Assembleia que vai perder. Certo? Eu tinha uma senhora lá que falou assim, eu vou só dar uma passada aqui, mas minha filha não vai passar aqui não, porque ela está trabalhando agora com um deputado fulano de tal. A senhorinha disse, então isso acontece. A gente está na Venezuela, né? A gente não está num ambiente democrático. O Piauí não é um estado que a gente vive a democracia. E o nosso Madura é o nosso prefeito, né? O quem, né? A gente vive na Venezuela, o Maduro é o Silvio. Eu acho que o Piauí a gente vive. A gente tem 22 anos de PT, né? Tá muito bom, né? Graças a Deus. 50% ela tava assim, não, ainda bem que a gente tem um Bolsa Família. Ainda bem que a gente tem um Bolsa Família, né? Porque se a gente não tivesse, era 50% das pessoas sem ter o que comer no estado que o PT governa. Porque nos estados que o PT não governa, aí pouca gente precisa desse auxílio para sobreviver. Tá aí as imagens, ó. Pronto. Esse evento, deixa eu te falar o que eu acho. Acho que não tinha 100 pessoas, não. É porque circulou muita gente, né? Choveu, era um dia chuvoso. Essa foto eu saí nessa foto, tá vendo? Não tinha nem como é assim. Começou por volta de 5 horas. Essa foto foi antes. A chuva começou antes de 5 horas. Então essa foto, você não tinha chovido ainda, mas lá deram algo. A parada da diversidade dá mais gente. Dá mais gente, mas é o que acontece, né? Com dinheiro público, né? Aí não tinha nenhum centavo de dinheiro público. Não, né? Iniciativa privada também. Não, tem muito dinheiro do PT na parada da diversidade. Então por que vocês querem a prefeitura se vocês são contra o dinheiro público? Explica, Daniel. Não estou entendendo. Não somos contra dinheiro público. Nós somos contra usar dinheiro público para
para incentivar esse tipo de libertinagem que você defende, como a parada da diversidade. Eu defendo mesmo a pluralidade, que graças a Deus a gente vive Mas- numa democracia onde a comunidade LGBT tem seus direitos e merece ser respeitada. Mas vamos- Libertinagem mesmo é o que faz o ex-presidente da República, que diz publicamente que usa dinheiro para comer gente. Libertinagem é isso. Vamos voltar Vamos pro lá. foco aqui. Tony, Tony, ó. Yeltsin, tranquilo. na última manifestação eu estava lá sozinho. Tem uma foto também no meu Instagram. A na galera, 17 de... Pois é, Daniel, mas a galera toda que se diz bolsonarista e tal, Quase todo mundo tá com medo. Quase todo mundo tá com medo. Quem era o maior líder da direita aqui há pouco tempo? E teve. Quem era? Não, vamos lá, vamos dar quem nomes. era? O Coronel Cachorro. Diego estava lá? Não estava. Por quê? Está com vários processos do governo do Estado correndo risco de perder a farda. Né? Correndo risco correndo risco de perder Isso é verdade. a farda. Isso Ele é estava verdade. lá? Não estava. Se tivesse, amanhã estava não lá o pode- processo Quem dele. era mais que Mexendo. estava? Estou dando exemplo. Pode se O Benito está manifestar, morando fora. Né? O Petros estava lá, ele foi? Não, o PS não esteve lá. Ontem esteve lá, quem eu não Essa tinha visto lacração. ainda. A primeira vez que eu vi em manifestação local foi a Samanta. Eu já tinha encontrado, inclusive, Ela encontrei com tava ela em lá, São né? Paulo. Ontem ela estava lá. Foi a primeira vez que eu vi ela em manifestação aqui em Teresina. São dois já nomes. tinha visto ela quando eu estive em São Vocês Paulo. dois são dois nomes muito fortes, assim, que eu identifico quando se fala de Bolsonaro. Ontem o objetivo era o seguinte. O objetivo... Não organizei, não fui organizador, né? Até parabenizo quem organizou. Mas o objetivo era o seguinte. A gente vai voltar para as ruas, a gente vai ocupar esse espaço que a gente já esteve. Já fizemos grandes manifestações em Teresina. A de ontem, para mim, foi ótima. Foi bom ter. Bom é ter. Ruim é não ter. Bom é você se manifestar. Bom é você participar. Nós vivemos no ambiente. Não é vocês que defendem a democracia da esquerda? Estamos aqui. É democrático ir para as ruas e se posicionar. A pauta ontem era muito clara. Nós estávamos a favor da anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Você acha que o Bolsonaro vai ser anistiado? Eu acho que tudo que envolve o Bolsonaro, a gente tem que sempre entender que vai depender do momento político. Eu acho que o Bolsonaro hoje ainda não foi preso porque politicamente não querem que ele seja preso ainda. Eu acho que Mas não... ele vai ser, na tua opinião? Se continuar, se continuar como está ocorrendo o processo, eu acho que pode acontecer isso, sim. Pode A acontecer. chance de acontecer são maiores. Ontem eu notei, Daniel, que Infelizmente, né? ele estava Preso porque se reuniu com o embaixador. Ele preso estava porque- muito apreensivo, ele falava muito sobre essa questão da prisão. Você acha que ele tem alguma informação de bastidores ou alguma coisa mais temerosa? Ele falou várias vezes isso, eu fui ver de perto. Bom, existe um fator. Eu acho que o que vai impedir ou não a prisão dele é o que o ambiente político, as pesquisas políticas apontarem. As decisões do Supremo, elas vão também... O cara vai ter um olhar para saber, assim, politicamente, o que o povo acha disso. Hoje qualquer pesquisa política feita por qualquer instituto, aponta que o Bolsonaro está na frente do Lula. Então, esse ambiente não é favorável à prisão dele. Porque eu acho que, se prenderem ele, vão estar ainda mais alavancando o nome dele, a minha visão. Se eu fosse A mesma coisa do Lula na época. a né? mesma coisa do Lula. Quem Quando mais pre- alavancou eu o digo no Lula... aspecto Quem mais alavancou o Lula foi a prisão dele. Na minha visão. Quem mais alavancou o Lula foi a prisão dele. E Daniel, no caso, se não tiver a reversão da inelegibilidade dele, dos outros nomes, o que é que você acha que o Bolsonaro pode fazer? Seria ele apoiar a Michelle, apoiar Eduardo, apoiar a Tarcísio, apoiar um outro nome? O que é que você acha, conhecendo o perfil dele, a pessoa dele, a mente dele? Eu sei que isso é uma incógnita, mas a tua opinião sobre isso? Dizem que na política a expectativa de poder vale mais do que o poder. Né? A partir do momento que o Bolsonaro falar assim, o meu candidato é o Tarcísio, todo o poder de mobilização dele, todo o sentimento político que ele tem, acaba que aquilo ali vai ser perdido. Né? Assim, as pessoas vão começar a procurar o Tarcísio para ser o novo líder. Bom, o que eu acho hoje? Eu acho que o Bolsonaro vai ser candidato até a última instância, até onde der para ele ser. Né? Ele não vai voltar atrás. É o candidato que a direita quer, é o candidato que as pesquisas querem, apontam que querem, e eu acho que é isso. Chega o Tarcísio, ele tem um fator limitador. Qual é o fator? Para ele ser candidato à reeleição, ele não precisa sair do governo no dia 3, 4 de abril. Mas, para ele ser candidato a presidente, ele tem que sair. Ele tem que renunciar. Ele tem que renunciar. Então, esse é um fator limitador, que para o Bolsonaro não é. O Bolsonaro pode deixar as convenções. Pode mudar o nome dele, como o Lula fez com o Haddad. Pode deixar chegar nas convenções e falar assim, olha, não sou eu o candidato, a candidata vai ser a Michelle, vai ser o filho Flávio, dos vai ser o filhos, Eduardo, vai ser... Dando um exemplo.
Hoje, o candidato é o Bolsonaro, o plano A é o Bolsonaro, o plano B é o Bolsonaro, o plano C é o Bolsonaro. Então, tu acha que ele leva até as convenções? Eu também acho que Eu acho que ele leva até o as final. convenções. É o maior a nome não da ser direita, né? A não ser que ocorra a prisão. É. Aí ocorrendo a prisão, aí eu acho que ele vai... De vai 0 a ser- 10, tu acha que a prisão do Bolsonaro acontece como de 0 a 10? Eu espero que não aconteça nunca, né? Mas aí é que eu tô falando. Pelo real hoje, pelo- O sentimento, eu acho que hoje 50%. 50%. É. Aí a 50%. gente vai usar a caixa de foguete que o Ciro Nogueira nunca teve a oportunidade de usar. Até A hoje gente, ele tinha soltou, que- a gente soltou agora recentemente contra o Cinderela, né? É porque tá esquecido. A gente soltou muito foguete. Faltou até, eu tentei e acabou lá os foguetes. Daniel, como é que está sendo esse desafio agora na prefeitura? E ainda é homofóbico. Bom, agora aqui quem fala não é mais o Daniel, né? Não É o mais secretário. É o secretário, né? Então vou falando aqui. Eu fui convidado para dar entrevista com o Daniel, bolsonarista de direita. Mas o ambiente. Mas eu queria te perguntar sobre Pronto. esse desafio aí. Bom, cenário de terra arrasada, né? Eu estou na pasta que é secretário executivo de Planejamento e Orçamento. Nós temos um déficit orçamentário de 400 milhões. Temos um déficit orçamentário, ou seja, de todas as despesas apenas para custear a máquina, sem falar em investimento. 400 Da milhões? ordem de 400 milhões orçamentário. A gente tem um passivo de dívidas da ordem de 700 milhões. O doutor Pessoa fez um empréstimo com apoio do PT, com apoio de um monte de gente aí, de 500 milhões no ano passado. Um dos empréstimos, ele fez vários empréstimos, com juros de 165% do CDI. Vai dar hoje 165% Minha do nossa, CDI. peraí, Isso dá repete, como é o... 165% do CDI. Hoje vai dar quase 2% ao mês, então quase juros de agiota, né? Então, BB500 aí que vocês devem ter ouvido falar, né? Na campanha falou um BB500. Então isso gerou um passivo para a gente, um estoque de dívidas muito grande. Tô Não falando tem como 500. renegociar? Como? A nossa capacidade de endividamento é zero. A gente caiu da capacidade de endividamento, a gente é capaz de ser, nós não podemos mais contrair dívida melhor, a gente tem que... não tem nenhuma instituição de crédito que a gente porque assim, como é que você faz para pegar um juros melhor? É você ter uma capacidade financeira melhor, que aí você vai conseguir aval da União, que o Tesouro Nacional vai avalizar e você consegue pegar taxas menores. Hoje nós estamos pagando quase 2%, ou seja, dos 500 milhões são 10 milhões de juros da dívida. Hoje a prefeitura não tem capacidade de investir com recurso próprio nem 1 milhão, mas a gente está pagando 10 de juros para rolar um dos empréstimos do doutor Pessoa. Para onde foram esses empréstimos? Para obras que a gente não está encontrando, para desapropriações milionárias de terrenos que não tem serventia nenhuma. Então, assim, é isso. Terra arrasada É mesmo? terra arrasada mesmo. Eu não acho que a gente vai conseguir corrigir o Por orçamento. exemplo, se no curto tu, prazo, não. hoje, pela experiência que você já foi de outras gestões, né? Para o prefeito Silvio Mendes conseguir alavancar, pelo menos, a gestão, saindo de onde ele está hoje, demora o quê? 2 anos aí? Ó, vamos lá, opinião pessoal. Eu acho que 2025, 2026 é colocar a despesa dentro da receita, né? Então, vai ser os 2 primeiros anos é colocar essa despesa que está hoje, está maior do que a receita. A gente tem de recurso próprio, na ordem de 200 milhões de recurso próprio por mês. E a gente está gastando 210. Então, a primeira coisa, nos 2 primeiros anos, é baixar para 200. E aí tem um grande desafio, que é reduzir a despesa quais são os grupos que consomem a maior parte do dinheiro. Limpeza urbana, que a gente já reduziu, o doutor Pessoa estava gastando 22, a gente está gastando 17, reduzimos 5 milhões só aí. 5 milhões. Voltou ao normal, né? Voltou ao normal, com mais Saúde. gente, saúde, mas assim, a saúde, uma boa parte dela é financiada com recursos do SUS, mas mesmo assim ela tem um déficit. A gente tem um déficit orçamentário da saúde, a gente paga mais de 300 milhões a folha da saúde com recurso próprio, né? Então, assim, o HUT custa 25 milhões por mês. A gente mantém um hospital que não é intermunicipal. Se fosse intermunicipal estadual, já era um problema, mas ele é interestadual, ele atende Maranhão, Pará, Tocantins, Piauí. Então, assim, eu hoje vejo assim, primeira coisa, os primeiros 6 meses é colocar as receitas as despesas dentro da receita. Colocar as despesas dentro dos 200 milhões. Os outros 6 meses, começar a plantar para 2025, seguir um fluxo normal, 2026. Talvez em 2026 a gente consiga colocar essas contas A gestão dentro. Silvio começaria 2027. 2027, concorda? 2027. 2027. Literalmente. Né? Literalmente. Aí a gente tem 2 anos para plantar, fazer projeto, tentar Cara, recurso que de OGU. louco. Você vai ter né? 2 anos Só. de gestão para poder ajeitar a casa e 2 anos para poder tocar. Tocar. Exatamente. Que louco. O que tu tá vendo, Daniel, dos secretários até agora, de trabalho, o que tu destaca, assim, tu elogiaria, poxa, essas pastas aqui estão me As que surpreendendo estão andando mais, né? positivamente, o pessoal está conseguindo fazer um trabalho legal aqui. E as que não estão? Vocês querem me demitir, né? Eu perguntei o que estão para não colocar ele... Mas eu vou perguntar. Não, tranquilo. Não, assim, deixa eu te falar. Porque o Daniel é desses, né? A seguinte, a prefeitura, o Silvio fez majoritariamente escolhas técnicas. Né? Tem escolhas políticas, mas majoritariamente escolhas técnicas.
Eu acho que todos os secretários vão ter dificuldade de apresentar trabalho, porque eu estou dando um número para você, um cara que está só pagando conta de água, luz, funcionário, vale transporte, de um órgão, é muito difícil ele conseguir evoluir sobre isso. Fazer entrega, né? Porque a gestão tem que fazer é entrega à população. Imagina a Sara Menezes, campeão, conseguiu ganhar uma medalha olímpica, uma das coisas mais difíceis do mundo. Mas ela vai ter dificuldade no orçamento dela para comprar bola, para fazer, né, fazer atividade esportiva. Estou dando um exemplo, né? Vamos ver. Então, assim, o Silvio ele tem um corpo técnico qualificado. Acho que a parte política é menor, né? E, assim, não tem como a gente falar assim, Daniel, eu acho que algumas pessoas são boas surpresas. Eu acho que o Ismael é uma boa surpresa na educação. Boa. É um cara que a gente já conhece como político, a gente está conhecendo um pouquinho dele como gestor, mas tem se comportado bem, tem sido um cara que tem estudado bastante. Daqui a pouco vai ser um dos caras que vai mais entender de educação, de Fundeb, de ensino. E quem é a menor nota? Não tem como dar a menor nota, porque só posso dar a menor nota no dia que eu for demitido. Mas se eu der a menor nota aqui agora... Eu doido pra saber. Eita, como é de conveniência. Não, mas não é isso, não. Mas deixa eu te falar. Não, você já foi... é verdadeiro, Você já foi diferente. Servidora pública? Sim. Já foi secretária? Não. Como é que você vai avaliar secretários... Outros secretários, né? É muito difícil avaliar. Quem tem que avaliar é um superior. Acho que o Silvio pode fazer essa avaliação. A gente tem a nossa opinião. A diferença é quando a gente tem coragem de falar e quando a gente não eu tenho coragem. Eu sou muito verdadeiro. Se você não aguenta meia hora de debate comigo, você chora. Pode ter certeza disso. Amigo. Mas deixa eu te falar. Coitado de você. Mas deixa eu te falar. Assim, não tem como eu chegar e falar assim... não teve como ninguém desempenhar. A minha função é perguntar. Eu perguntei isso que eu já lhe conheço há muito tempo. Sei que você é muito inteligente, então, assim, às vezes você, como está na Secretaria de Planejamento, você consegue visualizar, poxa, aqui nessas secretarias aqui o negócio andou. Eu acho que a gente tem, em tão pouco tempo andou. Pois vamos lá. Eu acho que a gente tem boas novidades. Edgar, servidor de carreira do Estado, né? É um cara que está dando, assim, que está conseguindo ver como organizar as finanças de uma forma mais transparente, colocar despesas dentro do que a gente pode gastar. É uma boa surpresa, um cara que bacana. O Marco Antônio não é da área de planejamento. O Marco Antônio é engenheiro de execução, um cara de grandes obras, mas está no planejamento conseguindo destravar boa parte dos problemas de planejamento. Vamos lá, a gente tem outras boas surpresas. A gente tem, como eu falei, tem o Ismael, você falou, quem são os bons? Os bons, sim, quem são aqueles que estão se destacando? Daniel, a impressão minha, ou a comunicação, por exemplo, do Silvio tem sido mais singular de cada um dos secretários e do prefeito do que do próprio... SECOM, né? Da própria SECOM? SECOM. Esse mesmo erro aconteceu lá no início com o doutor Pessoa. Porque é o seguinte, deixa eu te falar. Também pode ser que não tem orçamento, né? Ainda não tem nada. Não tem orçamento, mas assim, o pessoal se acostumou a ganhar milhões da prefeitura com dinheiro público para propaganda e publicidade. Esse ano a gente não gastou nada. Toda a comunicação foi ali institucional, pelo Instagram, pelas próprias páginas do Silvio, pelas páginas dos secretários. Então, você fala assim, poxa, está faltando um profissionalismo aqui. Eu falei justamente porque cada um tem usado as suas plataformas para divulgação. É um pedido do prefeito, que os secretários... Que é a tendência, que os secretários, eles ocupem esse espaço, né, esse espaço da rede social para poder mostrar as entregas. O PSDB, ele tem um estigma em Teresina, porque o Silvio ele é um fruto do PSDB, assim, é um braço do PSDB, tem como né? não. É uma árvore do PSDB. Mas o que eu acho? O PSDB ele tem um histórico de não se saber, faz muito feijão com arroz, mas não se comunicar com o que faz. O Rafael Fonteles, ele com uma panelada, grava 50 vídeos, dá não sei quantas mil curtidas, entendeu? E o PSDB é muito tímido em se comunicar do que faz. Eu acho que essa mudança a gente está vendo agora. Eles estão começando a pedir para que eles se movimentem. Mas tem muito pouca entrega ainda. As entregas, basicamente, do Silvio foi o quê? Foi a limpeza urbana, e era isso que ele queria nos primeiros 100 dias. Olha, eu preciso limpar a cidade. A gente está gastando 5 milhões a menos e fazendo um trabalho melhor do que estava sendo feito. Eu espero que gaste menos ainda, né? Vai ser muito difícil gastar menos, porque está tudo caro, né? Diesel é muito caro, mão de obra é muito caro, né? Então, e tinha muita coisa acumulada, né? Muito. O estoque de lixo acumulado é muito grande, né? As lagoas não estavam sendo feito limpeza, a população se acostumou. Tem um problema, Tony e Elton. É o seguinte, é a cultura popular. As pessoas se acostumaram a colocar o lixo na esquina de casa, colocar o entulho ali. O carroceiro se acostumou a colocar aquele material onde não era para colocar. Toda aquela política que foi feita com os PRR, os pontos de recolhimentos, para você fazer as pessoas saberem onde destinar e a prefeitura recolher, que era fazer os transbordos desse lixo, foi perdido. Todo mundo achou que a cidade estava suja, aquela história da vidraça quebrada. Não, eu vou botar aqui, no dia que der, eles recolhem. Então, a gente ficou com esse estoque aí. Mas é isso. Assim, hoje a gestão está focada, né? Fazer a limpeza da cidade, organizar as contas públicas da cidade. Restabilizar o normal e vai fazer grandes entregas ainda no ano que vem. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer 5 grandes entregas. E em relação às unidades básicas de saúde, Daniel? Eu não falei. Talvez esse é o outro norte. A questão
estava faltando remédio. Aí falou assim, estava faltando dinheiro? Não, estava faltando organização para comprar o remédio, pagar o remédio, né? E comprar com preço justo. E comprar com preço justo. Então, o Charles fez agora esse emergencial para resolver o problema da ponta lá, para chegar o remédio na ponta, e já está cheio de editais sendo lançados, vão ser lançados agora, acredito, nos próximos dias, para que a gente faça compras mais baratas e possa alimentar toda a rede. E só uma última pergunta rapidinho. Eu ia pegar na mão. Qual hora que ele quer me despachar aqui? Não é não, pô. É porque era até 3, já está 3,8. Calma. É rapidinho. Calma. Sendo bem rápido. Ônibus, teve mudança de fato? E até vai agora? chegar mais mesmo? Bom, é o seguinte, ônibus a gente aumentou a frota, né? A gente percebe na cidade. Aumentou a frota por volta de... Está em volta de 240. A gente estava mais ou menos 200 a 240, estão falando que está aumentando, né? E aí está aumentando um pouquinho a demanda. Eu acredito que o problema do ônibus é um problema grave ao extremo, né? Então, assim, tem alguns problemas que eu não vou dar minha opinião pessoal aqui, porque, apesar de ser engenheiro e ter especialidade em transporte, ter sido conselheiro 7 anos de transporte público, mas, assim... Eu Essa acho que a parte população você se entende, acostumou. né? Eu acho que a população se acostumou a escolher o Uber, escolher o moto Pois é, Uber. Daniel, outros Era o que eu segmentos ia dizer, cresceram. isso aí é meu Pronto. pensamento desde quando Pronto. veio à tona. A moda. questão Mas deixa eu do dar ônibus. alguns dados, é bem rápido. Em um minuto eu dou os dados. Há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, 300 mil pessoas de Teresina andavam de ônibus. Hoje, 50 mil andam. Então, a gente perdeu quase... 250 mil pessoas, né? Pronto. A gente perdeu quase todo mundo. Então, o que acontece? A gente tinha um volume de 8 a 9 milhões de passageiros, né? Mensais. Que são passageiros, assim. Se eu andei de ônibus 20 vezes, são 20 passageiros. Sim. Que no caso seriam 20 viagens, né? Então nós tínhamos 8. Hoje nós estamos na casa de 3 milhões. Então, assim, é uma Caramba. conta que não fecha, né? Nós estamos com uma conta que não fecha. O Integra, ele exige que tenha 400 ônibus. Por quê? Porque o Integra, ele não faz a linha radial e ir para o centro. Ele faz a linha alimentadora alimentar o troncal. Então, ele exige que tenha que ter 400 ônibus no Integra, pelo menos para que ele faça funcionar. Então, tu está me falando que a tendência é que os ônibus acabem de alguma... Não, é o seguinte, eu acho ou que diminuam. a prefeitura está pagando o subsídio porque são acordos judiciais. A gente vai esperar o levantamento do BNDES, está sendo feito nas capitais, para realmente saber qual é o panorama. A gente está pagando por volta de 6 milhões de reais, que são acordos que foram feitos na Justiça no ano passado, e o possível tem que dar continuidade a isso. Esses acordos estão sendo pagos, mas até o meio do ano eu acredito que o Santana, que é a pessoa que está resolvendo isso para nível de BNDES, tem conversado com o Silvio, acho que já deu algumas entrevistas com ele, ele vai apresentar assim, olha, o sistema roda assim. O TCE fez um relatório e apontou que a tarifa justa seria R$ 9,80, vai ser 9,70 ou 9,80. Eu leio o relatório do TCE, o Bruno até meu amigo, mora no mesmo prédio que eu falei, Bruno, cara, mas não dá para fazer essa conta, vocês fizeram uma conta aqui meio que assim, pega a quantidade de usuários hoje, aumenta a quantidade de ônibus, joga os custos, não é bem assim, né? A gente tem que entender que... O que seria o ideal, tu acha? Eu acho que o ideal não pode ser R$4, porque, na minha visão, R$4 é o preço que se pratica desde a época do Firmino. Não de dá. lá para cá, quanto aumentou o custo para manter isso? É impossível. Isso, com Né? certeza, Então, assim, aumentou tudo. E assim, não dá também para a cidade pagar, eu acabei de falar, nós temos um déficit orçamentário de quase 400 milhões, desses 400 milhões são 60 milhões para E subsídio de outra, transporte. Daniel, assim, 5 milhões se por mês, você né? for pegar um 99, um Uber, Eu ando todo dia. de você Uber. anda, de moto, né? Isso, Porque é uma moto, pessoa Uber. mais humilde que não pode pagar de carro, vamos de moto. É mais vantajoso. É 5, 6 reais. É o E preço que da passagem. deslocamento E vai mais rápido, né? Eu fiz uma experiência de andar de ônibus e Uber, ônibus e metrô a semana passada. Né? E assim, eu me coloquei nas minhas redes sociais, quem me segue Eu vi. vê. Então, Eu eu vi. falei quais são os pontos positivos, os pontos negativos. Não dá para comparar o ônibus com o metrô. O metrô é uma linha muito resumida a um bairro, atender a uma região da cidade. Né? Então, assim, você não consegue... Mas, assim, aumentou lá. Tem 7 mil pessoas de Teresina andam de metrô, mas 50 mil andam de ônibus e já foi 300 mil. Como o metrô já transportou 50 mil lá atrás. Hoje não transporta mais. Com o advento da tecnologia, do aplicativo, o cara se acostumou já a pedir um Uber, uma moto Uber, a moto chegar na porta da casa dele e deixar ele na porta do trabalho dele. Cultura. Quem que quer? Aí é o seguinte, tem um porque- fator. Eu perguntei para as pessoas assim, cara, por que vocês não estão mais andando de ônibus? Ele fala, meu filho, Deus me livre, não vão tomar meu celular dentro da Não, parada. e outra cultural, coisa, pô. quando a funcionária vai para sua casa, o que está incluso é o Uber. Jamais ela vai incluir o vale, voltar o vale. Ah, é R$5, seu Não, quero Antônio. Uber, moto, Quer o Uber, Uber. carro, enfim. A minha teoria é o seguinte, o problema existe, a solução foi dada pela população, a solução foi dada pelo livre mercado, porque a gente não quer entender isso, mas a população, o Uber, o Moto Uber surgiu
avançou quando viu o problema. Quando né? o serviço público declinou. A iniciativa privada entrou E outra, se pegou trata o país. de uma integração. Tem uma- Uber, A Não, Tânia a está gente- se coçando aqui. fala. Não, é que o serviço público declinou há muito tempo, desde a gestão do prefeito Firmino Filho, que o transporte público era ruim, sempre foi ruim. O problema é que o doutor Pessoa avacalhou as coisas ainda mais, veio a pandemia, teve a redução da frota de ônibus, e assim, sempre foi ruim. Não é agora que está ruim, sempre foi ruim. Desde criança eu peguei ônibus nessa também. cidade, de Dava- todas dava as grande. zonas, e sempre, o- nunca teve integração real. O Daniel falou uma verdade. Rapaz, eu pensei Acostumou, que cara. eu pensei que eu Quando- não ia concordar com ela aqui, mas concordei 100% que ela fala. Realmente, é um sistema que é ruim desde o PSDB, desde o Firmino, e não melhorou, piorou. E a pandemia foi como se fosse o tiro de misericórdia. A E pandemia aí a foi o tiro de iniciativa misericórdia. privada. Mas Entrou. isso aconteceu, Yeldson. A gente vê os avanços, por exemplo, sempre teve mototáxi, sempre teve carro, sempre táxi, e sempre foi caro. A questão do Uber foi algo que entrou por todo o país, uma demanda sobre a problemática do transporte público nas grandes cidades, né? Curitiba sempre foi uma referência em relação ao transporte público. Inclusive, o saudoso Firmino Filho se inspirou no modelo de integração de lá. Mas, assim, eu não acho que foi algo só local, é algo do Brasil. Afinal de contas, nunca conseguiu prosperar um aplicativo de Uber que fosse local. É o Uber... Mas deixa eu te dar uma informação. O problema é do Brasil, mas o pior é Teresina. Porque no Brasil todo, aquela demanda da pandemia que caiu Não, para sim, 30%, eu não tô- ela eu não voltou tô- para ser 70%, 80%. E Teresina continuou voltando Como em 30%. você está se colocando Então, a como gente- secretário agora, né? Mas, secretário, eu não estou me referindo sobre o ranking de qualidade. Eu estou falando que sempre foi ruim. Sempre foi ruim, é. E que o Uber De fato. está atendendo não a demanda de E a senhora Teresina, quer mas do acabar a Brasil. entrevista aqui. Nem Não, falei eu do tenho que Bolsonaro, acabar porque o nem tempo do falei programa direito do acabou. Eu Bolsonaro. tenho que pagar um monte de testemunhal ainda. Daniel, obrigado, meu irmão. Acho que vocês são. Desde que vocês iniciaram na direita, com diversidade de opiniões, e a gente partiu agora muito fortemente para o digital, e estamos muito felizes com caras diferentes, rostos diferentes, e oportunizando gente que às vezes não tinha tanto espaço na mídia tradicional, que agora tem aqui. E obrigado por ter vindo e ter confiado mais uma vez. Eu que agradeço, reforçando que eu vim dar uma opinião, não como estou vendo aqui na legenda, secretário Daniel Pereira, mas assim, Não, é porque ativista. virou, virou o né? GC, Daniel. Calma, Vamos lá, então, Daniel. mas assim, eu agradeço a oportunidade. Eu sou muito bem tratado aqui, parabéns. Você vai crescer, você sabe que o difícil é o começo, daqui a pouco Não, vai mas engolir, já estamos muito felizes já. vai engolir muita gente. Mas o pior é o começo. É. Principalmente monetizar o começo. Não, mas a gente está com cota bem, né? fechada até o final do ano. Graças já. a Deus. Tá? Para tu ter ideia, 45 dias, 17 milhões de views. 17 milhões de Gente, visualizações. e hoje foi um Nossa. dia bom pro Daniel vir, né? Que é 17. Mas agora é 22. Pois é. Aí tem que... Cuidado para você não Aí errar tem na que próxima. chamar em outra corte data. Tramontina aí. Depois vai ser Daniel. 22 na próxima. Pronto. A gente pode vai ser. ter. O Daniel vai vir mais vezes aqui, é bom. A gente Chama bater ele esse- no dia 22 para ser mais coerente. Vou chamá-lo. Eu quero então. eu e a Teone aqui 1 hora aqui falando Eu Lula desafio versus aceito. Bolsonaro. Aí, gostei. Aí, cachorro, tu tá vendo?